A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. Nós já somos uma família com quase 400 pessoas acompanhando periodicamente as nossas postagens. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo, inscreva-se. Se você já se inscreveu, excelente. Faça agora a ativação do sininho das notificações, assim você vai receber todas as nossas novas postagens. Eu peço também para que você faça seus comentários a respeito do que nós conversamos aqui e compartilhe bastante com as pessoas da sua comunidade paroquial, da sua família, do seu trabalho, para que muita gente também possa ter acesso à palavra de Deus e refletir conosco os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que comentam as nossas postagens. Agradeço muito e é sempre uma palavra de incentivo, de carinho, que faz com que a gente continue com toda a dedicação, com todo o esforço, esse nosso trabalho aqui. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar juntos Ezequiel, capítulo 18, versículos de 25 a 32. Ezequiel 18, de 25 a 32, e ali diz assim: Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo. Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio procedimento que sereis cada um de vós julgados. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e vivereis. Essas são para nós as palavras do Senhor. E veja, meu irmão, que nessa citação do profeta Ezequiel, ele parece expressar em voz publicamente a profundidade dos sentimentos de Deus em relação à humanidade. Particular ou coletivamente, nós carregamos a nossa natureza, na nossa natureza, uma semente de rebelião contra Deus. Parece ser assim que as coisas acontecem. Pelo que nós aprendemos, inclusive, nas Escrituras e nos ensinamentos do magistério da Igreja, Lúcifer é um anjo caído que questionou Deus, apresentando-se como o detentor das soluções e competências até iguais ou melhores do que Deus, do que do Altíssimo. Por isso ele foi precipitado dos céus por São Miguel Arcanjo e teve que escutar as palavras: quem como Deus, Lúcifer? Ninguém como Deus. As potências celestiais responderam. Ele quis se fazer como Deus. Infelizmente, Adão e Eva caíram na sedução do maligno e aqui estamos nós até hoje. Os israelitas e o povo de Deus em todos os tempos, altercando até hoje com o Criador, ainda nos achando veladamente perfeitos e irrepreensíveis, e aí está a grande questão.
Tanto quanto os fariseus, os escribas e os sacerdotes lá dos tempos de Jesus, nós nos sentimos aviltados e até contrariados quando somos chamados à conversão e ao arrependimento, como se não tivéssemos nenhum erro ou pecado. Somos, sim, uma geração iníqua e rebelde, e por isso estamos vendo ao nosso redor e por toda a terra imensas manifestações de furor da natureza, nações em conflitos, despotismo, corrupção, injustiças nas instâncias de poder e decisão, degradação da família e da sociedade, violência, satanismo e apologia aos vícios, às drogas e tantos outros males. E continuamos nos recusando a ouvir a voz do profeta. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais entre vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito. Esse é o projeto de Deus para nós, que nós ainda insistimos em não escutar e não acatar. Mas essa não é a questão. Não é olharmos para o lado e ficar procurando os erros dos outros. Muitos ainda não entenderam que vasculhar e esmiuçar os erros e desatinos de familiares, de políticos, de artistas, de repórteres, de juízes, blogueiros, médicos, partidos, religiosos, organizações, denominações, ou seja lá, no que for que nós queiramos achar defeito, não vai ajudar em nada. A exposição, a denúncia, a publicização das infâmias e das atrocidades dos outros não irão nos ajudar a levar propriamente dito a um resultado definitivo e duradouro no que diz respeito à nossa mudança pessoal. Nós só estaremos nos distraindo com o que acontece fora, ao invés de olharmos para dentro de nós mesmos. E Deus está gritando para que nós comecemos a olhar para dentro de nós e não para as redes sociais, para as emissoras de TV, para as exterioridades. Precisamos procurar dentro de nós as raízes e as manifestações dessa rebeldia, sejam elas grandes ou pequenas, mas rebeldias contra o Altíssimo, contra as suas palavras e seus ensinamentos, contra o seu soberano poder, porque é aí que se encontra a origem e o problema, e é onde Satanás tem estabelecido o seu domínio e seu trono na nossa inocência, na nossa ignorância ou arrogância. Expulsar o pecado é expulsar o mal. E se o demônio perde o seu poder e a sua influência sobre a nossa vida particular, ele vai progressivamente perder o poder sobre a nossa sociedade, sobre as instituições e sobre as autoridades, sobre as nossas famílias e comunidades, e somente assim será expulso da face da terra. Mas começa dentro de cada um de nós, por iniciativa de cada um de nós, sem desculpa, sem enrolação, sem argumentos filosóficos, ideológicos ou até maquiavélicos. É simples assim. Abandonar o pecado. É o que São Tiago diz na carta que ele escreveu, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para encerrar essa nossa reflexão, eu preciso reiterar com veemência que, apesar dos nossos desatinos, Deus nos ama como filhos e só deseja o nosso bem quando estabelece padrões de vida e de comportamento para nós em seus mandamentos. Me vem à memória, à mente, o episódio do filho pródigo. As ilusões do mundo e do mal seduziram mentes e corações de jovens imaturos, de adultos também, que não compreendem o amor do Pai. E só vão compreender quando a adversidade, ocasionada pelas nossas decisões erradas, começam a bater à nossa porta. Aí sim. Mas é tempo de deixarmos de ouvir as vozes do mundo e do maligno e passar a compreender o coração do Pai.
Quando ele nos alerta e nos adverte, ele não está desejando a nossa morte ou a nossa condenação eterna. Mas ele é aquele que se sacrifica na cruz por nós para nos salvar. Vamos ouvi-lo com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Agora é hora da nossa oração pessoal. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que possamos ver e compreender o quanto os nossos pecados, grandes ou pequenos, prejudicam não somente as nossas vidas, mas refletem em pessoas e situações que estão ao nosso redor. Que a enérgica e total ruptura com o pecado seja a nossa resposta definitiva à vossa palavra. Liberta-nos pela ação do Espírito Santo das cadeias e grilhões da rebeldia que nos mantém aprisionados às vaidades e às mentiras do demônio. Preserva-nos, Senhor, das ciladas e tentações que retêm as nossas atenções nas exterioridades dos erros e enganos das pessoas, dos grupos sociais e organizações ao nosso redor, ao invés de nos empenharmos em nossa própria conversão pessoal. Que possamos, acima de tudo, Jesus, compreender e acolher o amor do Pai, que deseja ardentemente o nosso bem e a nossa salvação, e responder com igual amor e carinho por esse Deus que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.